Você sai para um passeio de escola normal com a sua turma. Tudo está indo bem até que você acaba sendo levado para uma ilha e é forçado a participar de um jogo mortal, onde deve finalizar todos os seus colegas para sobreviver. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Shuya Nanahara e outros 41 estudantes lutando para sobreviver a um jogo mortal. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar Batalha Real. Começamos uma breve explicação de que a nação entrou em colapso com a chegada do milênio, e devido aos comportamentos banais dos jovens, os adultos perderam a confiança e aprovaram uma lei educacional conhecida como Battle Royale. Na cena seguinte, vemos uma reportagem mostrando uma classe da 9ª série escolhida entre 43 mil turmas pelo país para participar do jogo. Logo, um carro de militares perpassa um tumulto de pessoas, com a campeã do Battle Royale, que participou do jogo por mais de 2 dias, e a vencedora após todo esse tempo ainda estava com um sorriso no rosto. Depois disso, somos introduzidos a Shuya Nanahara, falando que sua mãe havia lhe abandonado e seu pai tirou a vida quando ele entrou na 7ª série. Em seguida, vemos a jovem Noriko entrar na classe da escola, mas não há ninguém ali, exceto o professor Kitano, que apaga da lousa um recado dos alunos da turma B, que haviam gaseado a aula. Ele então sai cabisbaixo pelo corredor, e do nada, Nobu lhe ataca com um canivete e foge do local. Noriko então encontra a faca do colega e esconde de Kitano, que lava as mãos numa torneira, olha decepcionado para a garota e depois pede demissão. Ok, eu não sei que tipo de escola é essa, que o professor toma uma facada e age como se fosse apenas mais uma segunda-feira, mas ok, né? Um ano depois, a mesma turma está em um jogo de basquete, e logo em seguida vemos os alunos num ônibus durante uma viagem escolar. O veículo passa por vários grupos militares na estrada. Noriko e sua amiga Megumi se levantam e vão até Nanahara. Ela entrega ao rapaz uma cestinha com biscoitos, e Nobu, o melhor amigo do garoto, é o primeiro a prová-los. Depois, Megumi tira a fotografia dos três, mas corta propositalmente o rosto de Nobu. Ao anoitecer, Nanahara desperta dentro do ônibus meio sonolento, e nota que todos estão desmaiados. Ele caminha até Noriko, mas uma mulher mascarada o faz desmaiar com uma pancada na cabeça. Depois disso, vemos uma ilha isolada. Nanahara desperta massageando a cabeça e nota que há um colar em seu pescoço, e os demais estudantes acordam confusos. Nesse instante, um helicóptero chega do lado externo da escola abandonada em que eles se encontram, e Kitano desce da aeronave, acompanhado de vários militares. Ele então chega na sala, liga as luzes e os alunos reconhecem o ex-professor. E eu acho que ele realmente guardou ressentimentos daquela facada, hein? Em seguida, os militares mandam os jovens sentarem, e Kitano apresenta os dois alunos transferidos, que se chamam Kawada e Kiriyama. Por isso, a turma agora tinha 42 pessoas. O professor então vai até o quadro e começa a escrever, mas alguns alunos levantam questionando o que estava acontecendo. Kitano então explica que eles estavam no Battle Royale, um jogo onde os jovens delinquentes ficavam isolados em uma ilha por 3 dias, para se matarem até que restassem apenas um. No entanto, se não tivesse um campeão nesse tempo, todos morreriam por conta de explosivos instalados nos pescoços. Os jovens ficam chocados com as informações, e para provar que estava falando sério, Kitano mostra o cadáver do atual professor da classe. Isso assusta os alunos, mas logo eles são convidados a verem um vídeo. Uma mulher então fala que eles estavam numa ilha deserta. Uma garota conversa durante a explicação, por isso Kitano se irrita e acerta uma faca na testa da jovem. Depois ele se aproxima do cadáver e pega sua faca, o que deixa os estudantes em pânico. Os guardas então começam a atirar para intimidar os adolescentes, e uma bala acerta Noriko de raspão. Enfurecido, Nobu avança para machucar o professor, só que ele esfaqueia a perna do garoto e um militar lhe dá um soco. Kitano então retoma o vídeo. A mulher explica que a ilha era dividida em várias zonas, e a cada 6 horas o professor iria atualizar sobre quem tinha morrido e quais locais os estudantes deveriam evitar. Depois, a mulher menciona que o colar também servia como rastreador e que ele explodiria caso tentassem remover ou se eles estivessem nos locais perigosos. Obviamente, a melhor estratégia aqui é ficar quieto e escutar o que o cara tem a falar. Você já foi levado contra a vontade para uma ilha deserta pelos militares, e também já viu o que acontece com quem fica falando no meio do vídeo. Você não vai querer acabar levando uma facada de graça assim, antes mesmo do jogo começar. Então prestar atenção nas regras e começar a bolar um plano para sobreviver a essa batalha seria o ideal aqui. E se você vive em uma sociedade onde uma lei dessa foi liberada, com certeza você já teria escutado algo sobre tal jogo, então teria uma breve ideia do que poderia vir pela frente. Porém, Nobu perde a calma e começa a puxar briga, mas os guardas imobilizam o rapaz e Kitano dispara o colar do garoto, que logo explode em sua garganta. Nanahara então caminha até o corpo ensanguentado do amigo e encontra a foto que eles tinham tirado no ônibus. E ignorando o que acabou de acontecer, ele tenta atacar o professor, mas os seus colegas o imobilizam. Depois, os oficiais entram com um carrinho cheio de bolsas, enquanto a mulher do vídeo explica que eles irão receber um kit com suprimentos e uma arma aleatória para a batalha. A mulher então começa a chamar cada um pelo nome e eles vão saindo da sala. Um dos alunos transferidos pega a mochila, vai até o corredor e dá meia volta dizendo que aquela não era a mochila dele e troca por outra. Com certeza esse cara olhou dentro da mochila para ver qual era a sua arma, e provavelmente não era algo útil, então ele pediu para trocar por outra. Bom, em vez de sair
pegando as mochilas e ir embora sem olhar o que tem dentro, definitivamente valeria a pena fazer igual esse cara, garantindo que você começaria o jogo com uma certa vantagem. E não seja igual essa garota aqui que ficou bravinha e jogou a mochila em Kitano. Agora, ela só está em uma ilha deserta desarmada, sem comida e pronta para ser finalizada por alguém lá fora. Após alguns se dispersarem, é a vez de Nanahara sair. Ele entrega a foto para Noriko e avisa que esperaria do lado de fora. Ao sair da escola, ele dá de cara com Tendo, uma de suas colegas que está com uma flecha presa no pescoço. Logo, outro rapaz chamado Akamatsu atira flechas na direção de Nanahara, mas ele consegue pensar rápido e derruba o colega com a lanterna e foge do local com Noriko. Akamatsu cai rolando por um barranco. Nida aparece na frente dele, pega o arco e fica em choque após finalizar o cara com um tiro certeiro. E em vez de sair correndo desesperado, ele deveria estar pegando a flecha de volta. Ele vai acabar precisando dela no futuro. Noriko e Nanahara correm até se esconderem numa caverna. Uma vez em segurança, o rapaz percebe que haviam lhe dado uma tampa de panela como arma e Noriko nota que a dela eram binóculos. Nanahara limpa o ferimento no braço da colega. Depois, lembra que Nobu havia lhe dito que gostava de Noriko enquanto eles viviam na casa de adoção. Por isso, Nanahara fala para a colega que iria protegê-la, e a garota agradece. Bom, esses dois estão um pouco ferrados com essas armas. Se Nanahara estivesse com uma frigideira, o negócio seria bem diferente, se é que vocês me entendem. Porém, agora eles precisam ser extremamente cuidadosos. Eu ia falar que não confiar em ninguém em um jogo mortal seria a primeira regra aqui, pois a menos que você descubra alguma maneira de desativar os colares no final, você vai ter que finalizar o seu amigo ou ele fará isso com você. Então não adianta muito formar times, pois foi deixado claro que apenas uma pessoa sairia viva da ilha. Nanahara e Noriko precisam pensar em que tipo de estratégia eles vão utilizar. Como eles estão sem armas, eles deveriam verificar se estão longe de zonas perigosas. Afinal, você não vai querer ter seu colar explodindo, né? E você também não quer ficar próximo desses locais e precisar sair correndo de lá e acabar sendo surpreendido por um adversário querendo te finalizar. Então eles precisam procurar um esconderijo seguro e começar a criar algumas armadilhas, usando as alças das mochilas, por exemplo. Ou até mesmo tentar afiar a tampa da panela que Nanahara ganhou, e usar amarrada com as alças da mochila. Dessa forma, você pode usar o utensílio para se defender e atacar caso precise. Eu não acho que seria muito efetivo, mas já seria alguma coisa. Em outro ponto da praia, um grupo de 5 jovens cerca o aluno transferido Kiriyama com várias armas de fogo. Eles debocham do rapaz, mas ele cospe um chiclete na cara de um deles e pega a arma para atirar nos outros. Kiriyama então furta uma pistola e 2 granadas antes de sair à procura de mais vítimas. E eu nem preciso falar da burrice desse grupo, né? Além deles terem formado uma equipe em um jogo onde vai sobrar apenas um vivo, esses caras ficam empunhando suas armas praticamente pedindo para Kiriyama pegá-las. Se você ficar segurando qualquer tipo de arma com uma mão e distante do seu corpo, fica muito mais fácil para qualquer um te desarmar e fazer a mesma coisa que Kiriyama fez aqui. Em outro local, Yamamoto e Yogawa caminham até um penhasco temendo o rumo que o jogo está tomando. Por isso, eles dão as mãos e pulam. Já em uma cabana, Megumi está escondida checando as fotos de um garoto, e Mitsuko abre a porta do esconderijo. A garota fica nervosa e aponta sua arma de choque para a colega, mas ao perceber que era Mitsuko, ela baixa a guarda e convida a garota para entrar. Após se aproximar, Mitsuko pega a arma de choque de Megumi e rapidamente ele finaliza cortando o pescoço com uma foice. E o que eu disse sobre não confiar em ninguém? E como que essa garota confia em alguém que faz isso com uma lanterna? Megumi poderia ter procurado alguma forma de encharcar o chão da cabana e usar o taser para dar um choque em qualquer convidado indesejado, enquanto ela ficaria em algum lugar elevado para evitar de ser eletrocutada junto. Ao amanhecer, Nanahara e Noriko deixam a caverna, enquanto Kitano atualiza quem havia morrido. Ao ouvir o nome de Megumi, Noriko fica em choque com a morte da amiga. Em seguida, os dois marcam as zonas de perigo nos mapas e decidem fugir para o sul. No meio da floresta, eles são atacados por Oki, que tenta acertá-los com seu machado. Nanahara então se agarra com o colega e depois pega sua tampa de panela e usa como escudo. Ele e Oki então caem rolando por um barranco, mas o machado do rapaz acaba acertando sua cabeça por acidente. Oki então pede desculpas ao amigo e cai morto. Yuko, uma garota que estava escondida no meio do matagal, assistiu tudo o que aconteceu e foge com medo de morrer também. Noriko então se aproxima de Nanahara, e enquanto conversam eles são surpreendidos por Motobuchi. Logo o rapaz atira na direção da dupla, mas Kawada o salva atirando em Motobuchi. Ele questiona qual era a arma de Noriko e Nanahara, mas ao ver que não tinham nada de ameaçador, ele decide deixá-los viver. Esses dois têm muita sorte. Eu nem vou falar da mira desse cara, pois os dois estavam bem na frente dele e mesmo assim ele conseguiu errar. Digamos que sair andando pela ilha sem um plano é pedir pra esse tipo de coisa acontecer. Com certeza em uma situação assim vai estar cheio de adversários escondidos pelo mato, esperando para te surpreender e te finalizar. Existem algumas coisas que você pode tentar fazer para se manter vivo por mais tempo. Uma delas é sempre tomar cuidado com armadilhas. Com certeza terão pessoas que são boas em construir armadilhas, e vão espalhar elas por locais onde outros podem passar para dessa forma conseguir eliminar ou incapacitar inimigos sem muito esforço. E sempre que você passar por participantes eliminados, vasculhe os corpos para ver se não tem algo útil que foi deixado para trás. Quem sabe você pode acabar achando uma arma ou até mesmo mais comida e água. Nunca subestime o poder de estar mais alimentado e hidratado que o inimigo. Quando não tomamos a quantidade certa de água, nossas funções cognitivas podem ser seriamente prejudicadas, e isso afeta diretamente na sua capacidade
necessidade de tomar decisões rápidas e corretas para sobreviver. Após tudo isso, os três ouvem Kusaka falando em um megafone e avistam a garota com Yukiko numa montanha. As duas convidam os colegas a resolverem tudo pacificamente. Nanahara fica contente com o posicionamento das meninas e tenta se aproximar, mas Kawada o impede de fazer uma burrice como aquela. Ok, isso aqui é incrivelmente estúpido. Está acontecendo um jogo mortal, onde o objetivo é sair finalizando todos no caminho, e apenas uma pessoa vai sobrar no final. E essas duas decidem subir em uma montanha com um megafone e chamar todos para bater um papo? Já foi um milagre elas terem sobrevivido durante a noite. Eu duvido que elas vão durar muito tempo agindo dessa forma. E isso também poderia ser algum tipo de armadilha de alguém que capturou as garotas e agora está usando elas como isca para conseguir mais pessoas para sua contagem de mortes. Em outro ponto da mata, Mitsuko avança com sua foice para matar as garotas, mas Kiriyama chega antes e finaliza as duas. Depois, ele pega o megafone e coloca próximo de Kusaka, para todos ouvirem os últimos gritos de agonia dela. Nanahara começa a gritar pelas colegas, e Kawada repreende o rapaz novamente, e lhe chama para fugir, mas o garoto se recusa a acompanhá-lo. Kawada então os aconselha a não confiarem em ninguém e corre. Tirando o fato que ele gastou munição à toa apenas para tentar amedrontar as garotas, ele está certíssimo. Ninguém na ilha é confiável. Qualquer um que possa parecer seu amigo pode apenas estar te usando para ter um escudo humano quando precisar. Ao meio-dia, Kitano dá outro relatório aos estudantes, explicando que só restam 24 competidores. Em outra cabana, Mitsuko adentra o local distraída, e Hirono surpreende a colega com sua pistola. Hirono tem uma atitude inteligente, ao tirar a foice das costas da garota antes dela usar, mas Mitsuko se faz de vítima e fica de joelhos. Hirono começa a pisotear a garota por ela ter enganado seus amigos, e Mitsuko usa arma de choque para desarmar a Hirono. Em seguida, ela pega a pistola e a finaliza. Bom, ficar em uma cabana até pode ser uma boa estratégia, porém, você precisa de um sistema que avise quando as pessoas estão chegando próximo do local. Mesmo que você tenha uma arma, alguém pode chegar quando você estiver dormindo e te finalizar sem você nem saber o que aconteceu. E Hirono até estava se saindo bem, mantendo uma boa distância de Mitsuko. Porém, o erro foi ter demorado para finalizar o serviço, e isso deu a oportunidade da garota puxar o taser para se defender. Em outra montanha, Nanahara e Noriko continuam a andar à procura de um abrigo, mas a garota desmaia no meio do sol com febre. Nanahara então coloca a jovem em suas costas e vai até uma clínica abandonada para socorrê-la. Só que antes que consiga entrar, Nanahara engancha o pé numa armadilha improvisada, e Kawada aparece novamente. Assim, o rapaz ajuda a cuidar de Noriko na clínica e depois se afasta para preparar uma refeição. Nanahara poderia ter usado um pedaço da sua roupa ou até mesmo a gravata e colocado sobre a testa e pulsos de Noriko, para tentar diminuir a febre da garota antes de sair procurando ajuda com ela nas costas. E o fator sorte novamente ajudou esses dois, pois assim que eles pisaram na armadilha, eles poderiam ter sido finalizados por outra pessoa. Em outro local, Sugimura usa um sensor para chegar até um prédio abandonado, onde encontra seus amigos tentando subir com um velho gerador pela escada. Após conseguirem, Mimura liga seu computador e depois se aproxima de Sugimura. E ele pergunta se os amigos viram Shigusa ou Kotoroki, mas os rapazes afirmam que não. Logo, Sugimura se despede dos amigos para continuar as buscas, e Mimura pede ao colega que avise Nanahara onde eles estão caso o encontrasse. O rapaz sai apressado e Mimura vai até um espelho. Ele nota que os colares tinham microfones e escreve seu plano no notebook para pedir que os amigos encontrem alguns itens para produzir bombas. Usar um gerador e ficar em um lugar tão grande pode ser uma péssima ideia, pois com certeza mais pessoas passam por ali e vão entrar no local para ver se tem algo importante lá dentro. E se você está sozinho ou com poucas pessoas, não será muito fácil proteger o lugar de invasores, a não ser que você tenha o mesmo equipamento de Sugimura, que parece rastrear todos os participantes do jogo. E talvez essa seja a arma mais forte do jogo, pois dificilmente você seria pego de surpresa e saberia onde todos os jogadores estão, podendo finalizar eles quando quiser. Tudo que ele precisaria arranjar seria uma arma, mas com esse sensor ele poderia esperar alguém ficar parado bastante tempo, para ter certeza que essa pessoa estaria dormindo, e dessa maneira ele poderia finalizá-la e pegar a sua arma. Na floresta, Shigusa está com um macacão amarelo fazendo sua corrida matinal. Ela sobe até um templo, seca o rosto com uma toalha e se depara com Nida. O rapaz então convida a garota para dar uma relaxada, mas ela recusa. E Nida dispara uma flecha em Shigusa, que acaba passando de raspão e deixando um corte no rosto da garota. Ela então se irrita, pega um canivete e persegue o rapaz e ele finaliza de uma forma brutal. Depois, Shigusa vê Mitsuko armada e começa a correr, mas a garota sai atrás dela e acerta alguns tiros. Shigusa foge até cair sem forças, e Sugimura encontra a garota e ajuda a sentar. Eles então se despedem, e a jovem morre ao lado do rapaz. Ao anoitecer, o trio janta na clínica abandonada. Noriko agradece Kawada pela ajuda, e ele mostra uma foto de sua amiga Keiko. Kawada então explica que já havia participado do Battle Royale antes, e mostra uma cicatriz em sua testa. Logo, ele lembra de como conseguiu sobreviver com Keiko, mas como apenas um podia escapar, a garota atirou na barriga de Kawada, por isso ele foi obrigado a atirar nela de volta. Kawada então explica que a garota agradeceu a ele e morreu sorrindo. Desde então, ele procura entender o significado daquela última ação da
garota. Nesse instante, Noriko fala para o rapaz que Keiko só agiu daquela maneira porque o amava. Kawada logo se levanta, fala para os dois que conhecia a saída da ilha e entrega uma arma para Nanahara usar até chegarem no local. Nesse momento, eles ouvem disparos e apagam as velas e ficam escondidos. Do lado de fora, Oda tenta fugir de Kiriyama andando de bicicleta, mas ele cai na estrada e entra no terreno da clínica. Kawada então pega um mapa e combina deles se encontrarem no templo de Takano, caso eles se separassem. Do lado de fora, Kiriyama enfim alcança Oda e atira várias vezes. Só que o rapaz estava com um colete à prova de balas e fica rindo por ter enganado Kiriyama. Mas ele retorna a aparecer em cima do telhado e mata Oda com um sabre. Eu nem preciso falar que se você tiver um colete à prova de balas, a primeira coisa que você deve fazer é não deixar os outros saberem disso, né? Pois aí os tiros vão ser disparados em outros lugares em vez do peito. Ou as pessoas vão ser criativas igual Kiriyama e procurar outra forma de te finalizar. O trio poderia ter aproveitado que estava com mais armas em maior número e Kiriyama estava distraído caçando o cara do colete, para tentar cercá-lo e finalizar ele rapidamente. Afinal, esse cara parece ser um dos poucos que realmente está jogando o jogo pra valer. Então eliminar Kiriyama garantiria uma certa paz para os três por algum tempo. Mas eles apenas ficam dentro da clínica fazendo barulho, o que chama a atenção de Kiriyama, que escuta um ruído dentro da clínica e joga a cabeça de Oda pela janela com uma granada presa na boca. Isso causa uma explosão e Kiriyama começa a atirar. Nanahara então pede que Kawada cuide de Noriko e ele sai pela janela atraindo Kiriyama para a praia. Nanahara então pula dentro da água tentando escapar e Sugimura aparece em seguida para distrair Kiriyama, mas ele acaba se jogando no mar como o outro amigo. E pular no mar realmente irá te ajudar a escapar dos tiros, pois a água faz com que a trajetória da bala seja completamente parada rapidamente, deixando ela totalmente ineficaz. Porém, já existem empresas desenvolvendo munições que são capazes de se manter efetivas debaixo da água, então não vai demorar muito tempo para que essa estratégia de pular na água para não ser alvejado pare de funcionar. De volta ao esconderijo, os dois rapazes retornam com o material que Mimura tinha solicitado, e os três começam a conversar sobre o plano de atacar a base do exército na ilha. Durante a manhã, Nanahara desperta enfaixado no farol. O Tsumi explica ao colega que estava escondido ali com outras 5 garotas. Depois atualiza o rapaz que restavam poucos competidores. Nanahara pergunta como chegou até ali, e a garota menciona que Sugimura o carregou até lá, só que ele já havia partido, mas pediu para avisá-lo que Mimura estava esperando por ele no oeste. Depois, o Tsumi fala que Yuko, a garota que presenciou o incidente com Oki na floresta, estava ali também, mas que ela não confiava no rapaz, por isso, o Tsumi pede que ele fique descansando no quarto e tranca a porta logo em seguida. Na cozinha do farol, Yuko está olhando para um veneno na mão, enquanto as demais garotas preparam um espaguete. O Tsumi chega no local e tenta acalmar Yuko, mencionando que Nanahara estava do lado delas, mas a garota ainda decide colocar o veneno no prato do rapaz. Antes que leve até lá, Yuka chega na cozinha, pega o espaguete envenenado e come, o que resulta na sua morte nos instantes seguintes. Isso deixa as demais jovens histéricas, sem saber quem tinha envenenado Yuka. Por isso, elas começam a atirar umas nas outras, restando apenas Yuko escondida embaixo de uma mesa. Ao ouvir os disparos, Nanahara vai à cozinha e Yuko abre a porta pedindo desculpas por ter desconfiado dele. O rapaz então entra no local, vê os cadáveres e corre à procura de Yuko, mas já encontra o corpo dela esmagado nas pedras. Enquanto isso, Kawada e Noriko estão refugiados no templo de Takano, à espera de Nanahara. Kawada fica cozinhando e Noriko aproveita para dormir, momento em que ela tem um sonho com o professor Kitano comendo picolé na margem de um rio. Na escola, Kitano está deitado no sofá e seu telefone toca. Ao atender a ligação, ele tem uma breve conversa com sua filha Shiori, que não demonstra nenhum apreço pelo pai. Continuando no templo, Noriko desperta do sonho, decide ajudar Kawada a preparar a refeição e uma chuva começa pela ilha. Em outra região da floresta, Nanahara anda bastante ferido, mas cai no meio das folhas e relembra do pai morto. Depois ele tem um sonho com Nobu na quadra de basquete, que pede que o amigo tome conta da Noriko. Nanahara então retorna a se erguer na floresta e Noriko sai correndo do templo à procura do rapaz, sem esperar por Kawada. A garota então se depara com Mitsuko, que aponta a arma para a colega, mas Kitano aparece no local e a menina foge. Nesse instante, Nanahara chega enfraquecido. Noriko se aproxima do amigo para socorrê-lo e Kitano entrega seu guarda-chuva para a garota. Enquanto isso, Sugimura chega de bicicleta em outro galpão, onde Kotohoki está escondida. O rapaz encontra uma garrafa de água vazia, escuta algumas latas caindo e pergunta se era Kotohoki. A garota então atira desesperada no jovem até acabar a munição. Nesse instante, o rapaz declara seu amor pela jovem e manda ela fugir antes que alguém seja traído pelo barulho dos tiros. Mas Kotohoki desce até Sugimura e fica lamentando a morte dele. Isso dá tempo suficiente para Mitsuko aparecer no local e matar Kotohoki. Depois, vemos um rápido flashback da infância de Mitsuko, de quando um homem tentou fazer coisas erradas com ela, mas ela o empurrou pela escada sem pensar 2 vezes. Desde então, Mitsuko passou a lutar pela própria sobrevivência, o que explica o comportamento dela com os demais colegas. De volta ao galpão, Mitsuko checa a pistola de Kotohoki, mas nota que está sem munição, e Kiriyama aparece no local e atira na garota. Mas assim que rouba a pistola dela, Mitsuko acerta o cara com a arma de choque. Logo ela pega a foice e ataca o novato, só que ela percebe que ele está usando um colete. Kiriyama então segura os braços de Mitsuko, dá um chute nela e a finaliza com um tiro.
jogos. Com apenas 7 competidores, Nanahara chama os dois amigos para ir ao oeste, pois Mimura queria falar com ele. Assim eles retornam a caminhar para um novo destino. No esconderijo, Mimura segue programando no computador enquanto seus amigos preparam os explosivos. Logo ele termina o código no mesmo instante que seus amigos finalizam as bombas. Mimura então aciona seu software hacker, que invade o sistema dos militares na ilha. Isso deixa os soldados desesperados, mas Kitano vai até o gerador e desliga a energia para reiniciar os sistemas em 15 minutos. Na cena seguinte, os 3 colegas levam as bombas até um caminhão para se dirigirem à escola, mas logo são atacados por Kiriyama. Idima e Mimura tentam acertar o novato, só que ele é mais preciso nos tiros e mata Idima. Ao ver o amigo morto, Mimura avança na direção do aluno transferido e sofre uma série de tiros na frente do caminhão, mas ele ainda consegue acionar a bomba, causando uma baita explosão. Em vez de ir correndo para a bomba, esses 3 deveriam ter tentado tirar os colares do pescoço, para evitar que eles fossem finalizados quando o tempo limite acabasse. Após tirar os colares, eles poderiam pensar em planos para escapar da ilha, nem que fosse construindo algum tipo de jangada ou roubando algum barco. O único fator que impedia eles de fugirem eram os colares, e com o sistema fora do ar, isso ficaria fácil de resolver. Provavelmente algum tipo de alicate cortaria facilmente esses objetos. O trio principal chega no local e encontram apenas Kiriyama cego no meio do incêndio. Kawada então se aproxima do rapaz e engatilha a arma para atirar, mas Kiriyama escuta o som e inicia o ataque primeiro. Kawada tenta desviar das balas rolando pelo chão, mas acaba sendo ferido. Ainda assim, ele consegue derrubar Kiriyama e derrota ele com um tiro na cabeça. Depois, os 3 sobreviventes vão à praia no amanhecer. Eles sentam nas pedras e Kawada retorna a falar que não devia confiar em ninguém. Por isso, ele pega sua arma e aponta para os dois. Da escola abandonada, os militares escutam 2 disparos e cogitam averiguar quem havia morrido. Mas Kitano dispensa todos, declarando Kawada o vencedor. Assim, os agentes deixam a ilha e Kitano fica sozinho se exercitando. Depois, Kawada chega ferido na escola e Kitano senta para conversar com o rapaz. Nesse instante, Nanahara e Noriko chegam no local, pois tinha sido apenas uma simulação feita por Kawada para que pensassem que eles haviam morrido. Kitano então caminha até um quadro e mostra o desenho que havia feito de Noriko no centro dos jovens mortos, revelando que ele tinha uma obsessão pela garota. Noriko fica assustada com a atitude do professor e aponta a arma para ele. Kitano incentiva a garota a disparar, mas Noriko não consegue. Por isso, é Nanahara quem atira no professor. Uma vez seguros, os 3 jovens tiram seus colares, mas o celular de Kitano começa a tocar e ele retorna a se levantar como se nada tivesse acontecido. Ele atende a ligação da filha e depois joga o aparelho no chão e dá um tiro nele. Em seguida, Kitano come um biscoito e morre de vez. O trio então pega um barco e deixa a ilha. Kawada explica para Nanahara como pilotar o barco e se deita para fumar, enquanto Noriko se aproxima do rapaz e agradece ele pela ajuda. Nesse instante, Kawada começa a desfalecer por causa dos ferimentos. Ele então se despede feliz por ter encontrado amigos verdadeiros e o cigarro cai da sua mão. Assim, encerramos com Nanahara e Noriko sendo procurados como assassinos pelo país. Os dois então se encontram numa rua vazia e a garota entrega ao rapaz o canivete que Nobu havia usado para acertar Kitano na escola. E os dois correm pela rua enquanto amanhece, o que é uma ótima forma de chamar atenção para si mesmo. Bom, já que esses dois estavam sendo procurados, provavelmente sair do Japão seria a melhor ideia, já que naquela realidade aquele tipo de lei era aprovada, com certeza outros países achariam um absurdo o que aconteceu e forneceriam asilo para os dois garantindo sua segurança. Fala galera, esse foi como derrotar a Batalha Real. O que vocês acharam do vídeo? Vocês conseguiriam sobreviver a esse jogo mortal? Me contem nos comentários o que você faria para sobreviver. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se você for participar de um Battle Royale, não subestime o poder de uma panela, vai que ela é a prova de balas.